A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Mais uma vez eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e com as irmãs, que fica no livro de Jeremias, capítulo de número 1, do versículo de número 16 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles. Pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombros, dispõe-te, e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Meus irmãos, minhas irmãs, Jeremias foi chamado por Deus para uma responsabilidade tremenda. Pregar para o povo de Israel. Povo esse que havia se corrompido, povo esse que havia se desviado da presença do Senhor. O interessante é que Jeremias foi chamado muito jovem. E Deus, ele alerta, já começa dizendo para ele, aqui no versículo de número 5, que o conhecia desde o ventre de sua mãe. E Deus, no versículo 7, vai dizer para Jeremias: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Ou seja, não diga que você não é capaz, não diga que você não tem a condição de cumprir o mandato de Deus, a ordenança de Deus. Não diga que você não tem capacidade para isso. Até porque, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, a grande comissão é para mim e para você. A grande comissão é para todos nós. A nossa maior missão é pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a observar, diz lá o texto, tudo que eu vos tenho mandado. E Jeremias, ele teve a função de exortar o povo de Israel, de exortar as autoridades de Israel, o próprio rei, os sacerdotes, ou seja, toda a nação de Israel havia se desviado. Quando nós olhamos, irmãos e irmãs, para os dias de hoje, não mudou muita coisa. O mundo está andando na contramão de Deus. A igreja está se desviando dos seus propósitos. Aqueles que deveriam pregar o evangelho de Jesus Cristo estão pregando um evangelho sem Cristo. A palavra de Deus está ficando em segundo plano. Agora, nesta época, Deus também, irmãos e irmãs, tem levantado homens e mulheres com coragem, dispostos a cumprir o ID de Jesus. E muitas das vezes, meus irmãos, nós falamos que não somos capazes. Nós dissemos que, será que eu sou capaz de pregar o evangelho? Será que eu posso? Eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa que não consigo, de uma certa forma, viver uma vida plena de santidade. Mas é Deus que capacita, meu irmão, minha irmã. É Deus que vai renovar suas forças. É Deus que vai te ajudar a mortificar o velho homem e se revestir de uma nova criatura. Criatura essa com autoridade e disposta a pregar o evangelho de Jesus. Deus, nesse século, está chamando João Batistas para pregar o evangelho. Pessoas de coragem, pessoas de disposição, para ser fiéis unicamente às Escrituras. Assim como Deus fez com Jeremias, chamando ele para exortar o povo, chamando ele para resgatar o povo, trazer o povo à centralidade das Escrituras. Deus também tem chamado eu e você para fazermos a diferença no meio deste povo desviado da presença do Senhor. Infelizmente, irmãos e irmãs, a igreja está contaminada. A igreja está repleta de falsos pregadores, de falsos ministros,
pessoas que pregam apenas pensando em si próprio. Falar de pecado hoje já não é bom para a igreja. Exortar a igreja, chamar a igreja acerca do pecado já não faz bem para a igreja, porque as lideranças estão pensando apenas na quantidade e não na qualidade. Como diz Isaías 29:13, esse povo que se aproxima de mim, com sua boca e seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. É isso que está acontecendo e tem acontecido no meio do povo de Deus. Estamos vivendo uma época, irmãos, que precisamos de uma nova reforma na igreja cristã. A igreja cristã precisa se voltar a Cristo. A igreja cristã precisa se libertar do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Da mesma forma que Deus chamou Jeremias, Deus nesse século está chamando e tem chamado homens e mulheres corajosos para pregarem o Evangelho. É preciso que você abra a tua boca, é preciso que eu abra a minha boca e diga para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós precisamos nos colocar na posição de combate. Nós precisamos nos colocar na posição de defensores da palavra de Deus. Pregadores que verdadeiramente pregam um evangelho cristocêntrico. Pregue o mesmo evangelho que João Batista pregou quando ele iniciou a sua mensagem dizendo: arrependei-vos. Pregue o mesmo evangelho que Jesus Cristo ensinou e pregou quando ele inicia a sua mensagem dizendo: arrependei-vos. Pregue o mesmo evangelho que Paulo e os apóstolos pregaram, onde eles iniciaram dizendo: é necessário nascer de novo, é necessário se arrepender dos seus pecados. A palavra de Deus é muito clara. Não podemos cultuar, não podemos adorar dois senhores. Iremos agradar um e desagradar outro. Não podemos servir a Baal e a Deus. Ou serve a Deus ou serve a Baal. Nós precisamos voltar imediatamente à centralidade das Escrituras. Da mesma forma que Jeremias foi chamado no tempo dele, hoje Deus está chamando homens e mulheres corajosos para pregarem o Evangelho de Jesus Cristo. Lá, aqui em Jeremias 29, a partir do versículo 11, diz a palavra de Deus, a partir do versículo 11, palavra de Deus para mim e para você, que diz assim: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias transmitiu esta palavra ao povo de Israel. É necessário arrependimento, é necessário me buscar, é necessário me adorar, é necessário me buscar de todo o vosso coração. Quando vocês fizerem isso, certamente eu estarei com vocês, eu os abençoarei e verdadeiramente estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mas aqueles que são desobedientes também sofrem as consequências da sua obediência. Lá em Jeremias, capítulo 17, ele vai dizer: enganoso, versículo 9 e 10, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu aprovo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. Que possamos, irmãos, irmãs, ser um Jeremias nesse presente século. Que possamos pregar o Evangelho em tempo e em fora de tempo. Deus verdadeiramente tem chamado pessoas corajosas para pregar o Evangelho. Será que eu e você estamos dispostos a pagar preço? Estamos dispostos a sermos, muitas das vezes, apedrejados de todas as formas,
perseguido de todas as formas para pregar o Evangelho? Será que estamos dispostos a andar na contramão deste Evangelho que está sendo pregado por aí? Será que estamos dispostos a vivermos no anonimato, sem holofote, para pregar o Evangelho? Ou vamos nos conformar com este mundo? Ou vamos andar junto com este mundo? Que possamos fazer a nossa escolha. O chamado de Deus é para que nós possamos pregar o Evangelho, pregar o juízo para o povo pecador, né? A palavra de Deus diz que aqueles que se arrependerem, Deus irá responder, né? Em Crônicas, no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, 2 Crônicas 7, 14, vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus está aí, à disposição de todos. A palavra de Deus está aí exposta, nos falando todos os dias. Arrependei-vos, mude os vossos comportamentos, mude a sua atitude, mude todo o seu ser, mude, transforme a sua vida. Volte para mim, venha caminhar comigo. O próprio Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus está de braços abertos para acolher todos aqueles arrependidos, todos aqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida para o Senhor Jesus e não se conforma com este mundo pecaminoso. Que possamos, irmãos, nos colocar à disposição do Senhor para pregarmos esse Evangelho, para dizermos para o povo: o caminho que vocês estão trilhando é caminho de morte, não caminho de vida. Cuidado, Jesus está voltando. Ele te ama. Ele quer te abençoar. Ele quer mudar a sua vida. Agora é necessário que você também o busque. É necessário que você mude o seu comportamento. É necessário que você pare de adorar deuses estranhos. É necessário que você pare de andar na contramão do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus estejam conosco, nos abençoando, nos protegendo e nos dando sabedoria para podermos viver, para podermos entender e compreender a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz.